Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jeffote Mil, né? Voltamos a falar de Brasileirão, né? Temos que terminar as edições de Brasileirão que eu resolvi regravar, né? Acho que foi em agosto, setembro do ano passado, enfim. Eu parei um tempo, é verdade, né? Agora eu tô tentando voltar aí aos poucos, tá? Com a programação. E hoje o Brasileirão que vamos falar é de 2013, né? Brasileirão de 2013, né? Onde naquele ano o campeão foi o Cruzeiro, né? Regulamento eu não vou nem falar, né? Porque todo mundo já sabe, né? O campeonato teve polêmicas, né? Depois que acabou o campeonato, né? Acho que a última grande polêmica foi a outra virada de mesa que tivemos, né? Que a gente vai falar, né? Entre Fluminense, Flamengo e Portuguesa, enfim. E vamos falar do Cruzeiro, que foi o campeão, né? O Cruzeiro tinha um time muito forte em 2013, né? Montou um time forte ali. O time tinha a base de alguns remanescentes de 2012 e tal. E aí reforçou o time em 2013, né? E o time ficou forte, né? Com nomes como Dagoberto, Borges, né? Reeditando a dupla que teve sucesso no São Paulo, né? Trouxe do Goiás o Ricardo Goulart, né? Que foi destaque do time esmeraldino, né? Trouxe o Everton Ribeiro, do Curitiba, né? E trouxe da Europa, né? O Júlio Batista, né? Que depois de anos na Europa voltou ao Brasil para fazer parte do elenco campeão do Cruzeiro, né? E o Cruzeiro era treinado pelo técnico Marcelo Oliveira, né? Apesar dele ter uma ligação com o Atlético, né? Com o rival Atlético, na época de jogador e um pouco como treinador, o Marcelo se mostrou, né? Um cara profissional, né? O Cruzeiro começou nas outras competições, né? Antes de falar do brasileiro, o Cruzeiro foi vice no Mineiro, né? Na Copa do Brasil o Cruzeiro chegou acho que até as oitavas, né? Onde caiu pro Flamengo, né? E aí a prioridade foi o brasileiro, né? E o Cruzeiro, né? Começou meio tímido do campeonato ali, mas só que aí depois, né? Principalmente depois da parada por causa da Copa das Confederações, né? Entre junho e julho, o time de Marcelo Oliveira deslanchou, né? O time passou a empilhar vitórias e grandes atuações, né? Com vitórias assim como 3-0 no São Paulo, em pleno Morumbi, 4-1 no rival Atlético, né? Que dias atrás tinha acabado de festejar a Libertadores, né? E o Cruzeiro virou líder, acho que na 16ª, 17ª rodada, e nunca mais largou, né? Se não me falha a melhor memória, não largou mais. E aí o Cruzeiro começou a disparar, né? Aí no segundo turno o time seguiu dando show, né? O Cruzeiro enfiou 3-0 no Botafogo do Seedorf, né? Botafogo que estava ali brigando pelo título com o Cruzeiro, né? Embora estava um pouco atrás, mas sonhava em ganhar para diminuir a diferença, mas o Cruzeiro se distanciou do Botafogo, metendo 3-0, enfiou 4-0 na Portuguesa, 4-1 no Lanterna Náutico, né? E o Cruzeiro começou a contagem regressiva para o título, né? Lá entre setembro e outubro, né? Começou a contagem para o título, né? E o título veio em novembro, né? Numa vitória de 3-1 sobre o Vitória, da Bahia, né? Em Salvador, o Cruzeiro se sagrava campeão brasileiro, né? Depois de 10 anos, né? O Cruzeiro era tricampeão, né? Contando os títulos de 66 e 2003, né? A Raposa, enfim, era campeã do Brasil. Aliás, o Cruzeiro foi campeão do Brasil no intervalo, né? O Atlético Paranaense, que era o único que podia alcançar o Cruzeiro até aquele momento, ele tinha perdido seu jogo por Criciúma, né? E no intervalo do jogo a torcida da Raposa, lá no Barradão, soube do resultado, os jogadores também já entraram como campeões, né? E no jogo o Cruzeiro não tirou o pé e bateu a vitória, né? Por 3-1 e confirmou o título em grande estilo, né? O Cruzeiro ergueu a taça na penúltima rodada, né? Uma derrota para o Bahia no Mineirão. Só que isso pouco importava e a campanha foi avassaladora, né? O time ganhou acho que 23 jogos, 22 se não me engano. Perdeu acho que 6 jogos, né? 76 pontos. Ficou com acho que 11 ou 12 de diferença para o vice-campeão, enfim. Foi uma campanha avassaladora da Raposa, né? E o título merecido, né? O time base daquele Cruzeiro, né? Era Fábio no gol, né? A defesa era Ceará, né? Na direita. Na lateral esquerda era Egídio, né? E os zagueiros eram o Léo, né? E Dedé. O meio campo era Newton e Henrique. Às vezes jogava o Souza, né? O meio campo de criação era o Everton Ribeiro e Ricardo Goulart. No ataque, né? Borges e Dagoberto, né? O Cruzeiro tinha outros nomes também no elenco, né? Como Bruno Rodrigo, né? Que se revezava com o Léo, né? O Henrique se revezava com o Souza. Tinha o Newton também, né? Que
Às vezes quando não jogava o Lucas Silva e Tinga eram opções, né? E além disso o ataque tinha muitas opções boas do Cruzeiro, né? Além do quarteto da frente, né? O Cruzeiro tinha o William, né? O William Bigode, né? Que também jogava bastante naquele time, chegou a fazer alguns gols. O Diego Souza fez parte desse time, né? Só que ele ficou até julho, agosto de 2013, aí ele foi embora para a Europa, se não me engano. Enfim, o Cruzeiro tinha um time muito forte em 2013 e o título foi muito merecido, né? Agora vocês vão ver os gols do jogo que eu citei, né? Do Barradão contra o Vitória, que garantiu o tri do Cruzeiro. E a gente já volta para falar do resto, né? Das surpresas, decepções e os rebaixados. Roda aí. Ele tá valendo, entrou na área, bateu! Gol! É do Cruzeiro! Time no primeiro turno, melhor time no segundo turno. William Henrique jogou pro Dinei, saiu Fábio, toque pro gol! Gol! Do Vitória! E é de Dinei! Gol! Olha o passe na frente, tá valendo, Dagoberto rolou, o toque pro gol! Gol! De Júlio Batista do Cruzeiro! Dagoberto pro Júlio Batista, devolveu pro William, já tá dentro da área, Ricardo Goulart, gol! Uma, duas, três vezes Cruzeiro, tricampeão brasileiro! Do William, de festa que vem por brasileiro de futebol! A taça tem dono, o Cruzeiro é campeão mais uma vez. O Brasil é azul, Cruzeiro tricampeão. 66, 2003, 2013. Para você curtir o hino do Cruzeiro, o melhor time do Brasileirão. Bom, agora vamos falar das surpresas e decepções e os 4 rebaixados, e além da polêmica que teve aquele campeonato, né? Começando pelas surpresas, que foram 3, né? Atlético do Paraná, o Goiás e o Vitória, né? Vitória da Bahia. O Atlético Paranaense tinha acabado de retornar, né? Da Série B para a Série A, né? E em 2013 o Atlético não ia ter a Arena da Baixada, né? A Arena da Baixada que estava passando por reformas, né, para a Copa de 2014 e só seria pronta em 2014, né? E o Furacão teve que jogar do início em outros lugares, né? Chegou a jogar no interior do Paraná, tal, até que depois o Atlético conseguiu jogar em Curitiba, né? No estádio do Paraná Clube, a Vila Capanema, né? Que passou a ser a sua casa, né, do Atlético. Com tantos problemas, o Atlético, né, chegou nesse campeonato pensando apenas em se manter, né, na primeira divisão. O início foi muito mal do Atlético, né, o time chegou a ficar nas últimas posições, só que aí chegou o Wagner Mancini, né, no lugar do Ricardo Drubski, né, e aí com o Mancini o Furacão reagiu, né, e com um destaque para gols de Ederson, né, que foi o artilheiro do campeonato, e outros nomes como Marcelo, né, que era o Marcelo Cirino, o Paulo Baier, né, o sempre veterano Paulo Baier, né, além do goleiro Everton, né, do gol o Everton, aquele mesmo, né, que jogaria no Palmeiras, ganharia quase tudo no Palmeiras, né, e atualmente, até o momento que eu tô gravando, ele está no Grêmio, né. Enfim, o Atlético começou a reagir, né, e começou a ficar ali entre os primeiros, né, a brigar por vaga na G4, né. E não foi só isso, né, o Atlético priorizou também a Copa do Brasil e fez história, né. O time chegou até as finais da Copa do Brasil, mas acabou vice-campeão. Porém, o Furacão não deixou de lado o brasileiro, né, onde o time seguiu forte, né, com uma campanha forte, né. E o Atlético chegou a enfiar um 6-1 no Náutico, né, já rebaixado. Chegou a ganhar do Flamengo de 4-2 no Rio, né, ganhou alguns jogos ali interessantes, o que deixou o Atlético ali credenciado a uma das vagas na Libertadores. E na última rodada o Atlético recebeu o Vasco em Joinville, né, porque o Atlético tinha perdido o mando de campo.
E o Furacão despachou o Vasco vencendo por 5-1, né? Rebaixou o time carioca para a Série B e assim se garantiu na Libertadores do ano seguinte, né? Esse jogo de Joinville foi o famoso jogo que teve a briga, né, das torcidas de Atlético e Vasco, né? Onde quase na metade do primeiro tempo, logo após o primeiro gol do Atlético, houve confusão das duas torcidas, tal, né? O jogo ficou paralisado por 1 hora, enfim, né? E houve ameaça de não ter mais jogo, tal, mas só que aí depois o jogo voltou a rolar normalmente e o Atlético, né, goleou o Vasco e garantiu sua vaga na Libertadores, né? Agora vamos falar do Goiás, né, que era outro também que voltou junto com o Atlético da Série B para a Série A, né? E da mesma forma que o Atlético, né, o Goiás sonhava nesse Brasileirão, pelo menos não ser rebaixado, né? Só que o Goiás fez bonito, né, nesse campeonato, né? Com destaque pro Gordinho, o atacante Walter, né? Na época estava sendo um artilheiro sensação do Brasil, né? O Walter fazendo gol a quase todos os jogos. O Goiás, né, fez uma campanha ali consistente, né? Chegou a brigar por G4 da Libertadores, chegou a ficar perto, né, de conseguir uma das vagas para Libertadores, só que nas últimas rodadas o Goiás perdeu o fôlego e acabou ficando em sexto, né? Sexto, sétimo lugar, se não estiver errado. Apesar disso, a campanha do Goiás, né, foi destacável, né? E a campanha é merecida, né? Uma campanha muito boa, muito forte do time esmeraldino, né? E convenhamos, foi o último grande momento de glória, né, do Goiás no futebol brasileiro, né? Tanto que naquele ano mesmo o Goiás chegou até a semifinal da Copa do Brasil, né? Enfim. E por fim falamos do Vitória, né? O Vitória da Bahia. Outro também que voltou da Série B para a Série A, ou seja, as surpresas foram os times que vieram da Série B, né? O Vitória também mesma coisa dos outros dois, pensando apenas em se manter na Série A. Porém o Vitória começou o ano muito bem, né? Conquistou o Campeonato Estadual com sobras, né? Inclusive enfiando 5-1 no Bahia, na reinauguração da Fonte Nova. E na decisão enfiou um histórico 7-3 no rival, né? No primeiro jogo, enfim. E o Vitória sonhava em pelo menos, né, não correr risco de rebaixamento. E o Leão das Barradas não sofreu, né? O time teve um oscilamento, que é normal, né? Ficar ali no meio da tabela, um pouco para baixo, meio para a tabela, ficava entre os 8 ali e tal. Só no segundo turno e diante, né, metade do segundo turno pro fim, que o Vitória deu uma embalada e sonhou com vaga na Libertadores, né? Chegou na última rodada com chances de ir para a Libertadores, né? Só que o Vitória acabou empatando com o Atlético Mineiro, né? E acabou ficando em quinto, eu acho, quinto ou sexto lugar, se não estiver errado. E foi a melhor campanha do Vitória, né? Em pontos corridos até hoje, né? Depois disso, o Vitória nunca mais repetiu aquela campanha, né? E o Vitória teve nomes ali destacáveis, né? Como o Maxi Biancucci, que é o primo do Messi, né? Teve o atacante Willy, né? Um jovem ali revelado ali, né? Na reta final ali. E outros nomes importantes ali, como e nomes experientes ali, como o goleiro Wilson, né? Lateral Ayrton, Vitor Ramos, zagueiro, Gabriel Cadu, né? Tinha o experiente Juan, né? Aquele mesmo que foi campeão no Flamengo, né? Tem também o Renato Cajá, né? Que tinha uma certa história na Ponte Preta. E, como eu falei, tinha o Max Biancucci, que era o destaque, além de Diney e Marquinhos, né? Dupla que em 2008 eles eram novos, né? Mas foram destaque, né? Naquele Vitória 2008. E estavam, né, já mais maduros em 2013, né? Enfim, foi uma campanha realmente histórica do Vitória. Só que, né, o Vitória não conseguiu, né, a vaga para a Libertadores, porém essa campanha ficou marcada para a torcida rubro-negra, né? Enfim, de surpresa, agora vamos falar das decepções, né? Que foram dois gigantes, né? Vou citar 3 gigantes, na verdade, né? Vou citar Corinthians, Fluminense e São Paulo, né? Começar pelo Corinthians, né? Corinthians vinha de título mundial, título da Libertadores do ano anterior. 2013 ainda ganhou um Paulista, ganhou uma Recopa, né? Embora não são títulos tão importantes, mas ganhou 2 títulos, né? E o Corinthians estava quase com o mesmo time de 2012, né? Com reforços pontuais ali, com nomes ali como o zagueiro Gil, né? O atacante midiático Alexandre Pato, né? Enfim. E o Corinthians queria, né, manter firme na briga pelos títulos, né? Só que o Timão fracassou, né? Na Libertadores caiu nas oitavas, né? Roubado, é verdade, né? Mas caiu. Na Copa do Brasil caiu pro Grêmio nos pênaltis, né? Naquele famoso jogo da cavadinha do Pato, né? Que o Dida pegou, enfim. E no Brasileiro, né? O Corinthians decepcionou, né? Foi o time que mais empatou, né? Se não tiver enganado, empatou acho que 17 ou 18 jogos de 38. Ele ganhou só 10 jogos, né? Perdeu pouco, é verdade, né?
Teve um dos piores ataques do campeonato, acho que foi 27 ou 28 gols, né? Só não foi pior mesmo do que o Náutico, né? Mas em compensação teve a melhor defesa da competição, ou seja, foi uma campanha muito bizarra, né, do Corinthians nesse Brasileirão. E o Corinthians oscilou, né? O primeiro turno do Corinthians até que foi assim relativamente bom. Chegou a ficar ali entre os primeiros, até fazer a torcida sonhar em brigar pelo título, mas depois o time decaiu, né? Ficou mais no meio da tabela para baixo e ficou em 10º lugar, né? Uma campanha muito fraca, muito longe do esperado, né? Agora vamos falar do Fluminense, que foi outro que decepcionou, né? No campo, o Fluminense deveria ser o rebaixado, porém não foi por conta dos problemas extra-campo que eu já vou falar. Né? E o Fluminense, né, atual campeão brasileiro, chegou em 2013 com um time esfacelado, né? A maioria dos jogadores estava na DM, né? O Fred, o artilheiro do time, ídolo do time, era um deles, né? E o Fluminense, né, com um elenco mediano, né, para fraco não conseguiu repetir, né, as campanhas marcantes dos últimos anos, né? E a briga do Fluminense em 2013 foi para não ser rebaixado, né? O time começou o ano com o Abel Braga, depois saiu, veio o Vanderlei Luxemburgo, que ficou até outubro, novembro, se não estiver errado. Aí a diretoria, no desespero, apostou em Dorival Júnior para não cair. O Dorival até fez alguns resultados para não cair, porém no campo o Fluminense cairia, né? Terminou com 46, mas só que ficou atrás, né, ali do Criciúma, Curitiba e tal. Porém, dias depois, né, houve o escândalo lá da Portuguesa, né, que o jogador irregular foi descoberto. A Portuguesa e o Flamengo perderam os pontos, a Portuguesa ficou atrás do Fluminense e o Fluminense foi beneficiado, né? Acabou o campeonato em 15º lugar, né? Quer dizer, foi uma campanha frustrante para a torcida tricolor, né? Que no campo o time caiu, né? Só que fora de campo, né? Por sorte, graças a esse erro da Portuguesa e do Flamengo, o Fluminense conseguiu permanecer. E por fim chegamos no São Paulo, né? O São Paulo teve um ano de 2013 tenso no Morumbi, né? O tricolor com um time mediano para fraco, né? Embora tinha nomes ali interessantes, ali ainda com experientes, como o Rogério, né? O Rogério Ceni, o sempre ídolo Rogério Ceni, Luiz Fabiano, enfim. O São Paulo brigou o campeonato todo para não cair, né? O time ficou acho que 11, 12 jogos sem vencer, ficou na vice-lanterna e a torcida do São Paulo já temia o pior, né? E muitos até falavam, né? O São Paulo vai ser rebaixado, vai ser o ano do rebaixamento e tal. Só que aí lá em meados de setembro, né, veio o Muricy Ramalho, né, para ser técnico do São Paulo e ele veio com a missão de evitar o pior, né? E com o Muricy, o São Paulo reagiu, né? O time conseguiu embalar ali e saiu, né, das últimas posições e terminou o campeonato em 9º lugar, se não estiver errado, ou 10º, não vou lembrar direito. Enfim, e o São Paulo, né, fez uma campanha ali de recuperação, né, e o time embalou ali na reta final e conseguiu, né, evitar, né, ficar no sufoco nas últimas rodadas. E o São Paulo terminou a 6 pontos de diferença para o primeiro rebaixado, enfim. Bom, agora vamos falar dos rebaixados, né, que foram Portuguesa, Vasco, Ponte Preta e Náutico, né. Como eu falei na parte do Fluminense, né, era para o Fluminense ter sido rebaixado junto com o Vasco, né, no campo. Porém, dias depois, né, após a última rodada do Brasileirão, né, houve um escândalo, né, no caso o Everton, né, da Portuguesa, né, onde foi descoberto que ele foi escalado de forma irregular por não ter cumprido suspensão no jogo contra o Bahia e não sei o que e tal. E aí ele não deveria ter sido relacionado para o último jogo contra o Grêmio, né? E com isso o jogador estava irregular, né? O mesmo caso ocorreu com o Flamengo, com o André Santos do Flamengo. E com isso o STJD puniu os dois times, né? Retirando 4 pontos dos dois, né? E tanto Portuguesa como Flamengo ficaram atrás do Fluminense, por exemplo, né? E a Portuguesa, que terminou em 13º lugar, se não estiver errado, né, acabou rebaixada, né, ficando em 17º, né, e o Flamengo ficou em 16º, né, e o Fluminense, que seria o rebaixado no campo, né, ficou em 15º lugar, quer dizer. E a Portuguesa, né, foi rebaixada de forma triste, né, foi um dos rebaixamentos mais traumáticos que a torcida da Portuguesa teve, porque o time no Campeonato Brasileiro, né, fez uma campanha ali para permanecer, né, na Série A realmente. Né? O time teve um primeiro turno oscilante ali, ficando nas últimas posições e tal. Só que aí no segundo turno o time reagiu, chegou a enfiar um 4-0 no Corinthians, ganhou de 3-0 do Santos, enfim. E a Portuguesa estava fazendo ali a sua parte e tal.
E parecia que ia conseguir terminar em 12º lugar, vaga na Sul-Americana, né? Mais dinheiro para 2014, essas coisas todas. Até que eu descobri essa bomba, né? Dias depois da última rodada. E a Portuguesa, né? Acabou punida e rebaixada, né? Para a Série B. E é claro, né? A Portuguesa recorreu, né? O Flamengo também e tal. Só que aí, né? O STJD manteve, né? As punições. No ano seguinte, a Portuguesa correu atrás, né? Foi na Justiça Comum, foi na FIFA, foi no Escambau, né? Tanto que no jogo da Série B a Portuguesa chegou a se retirar de campo, né? Porque teria conseguido uma liminar para jogar a Série A e tal. Só que aí a liminar foi derrubada, enfim. E aí, isso aí tudo foi tudo um contexto para destruição, né? Vamos dizer assim, da Portuguesa, né? Porque depois disso, a Portuguesa foi só ladeira abaixo, né? Na Série B 2014 mesmo, a Portuguesa fez uma campanha pífia, acabou rebaixada. 2015 caiu no Paulista, 2016 caiu na Série C para a Série D, enfim. E a Portuguesa chegou a ficar perto de acabar, né? Em alguns anos recentes, né? Só que aí, nos últimos anos, a Portuguesa tem se reerguido aos poucos, né? Claro, ainda não se reergueu totalmente, né? Mas tá se reerguendo aos poucos aí, né? A Portuguesa voltou a jogar a Série D com mais frequência, né? Esse ano mesmo fez uma campanha de destaque no Paulista, enfim. E a Portuguesa aos poucos, né? Agora é SAF, né? Atualmente, no momento que eu tô gravando, a Portuguesa tá tentando, né? Se reencontrar, né? E aos poucos voltar, né? Às primeiras divisões do futebol brasileiro, enfim. E esse foi o triste capítulo da Portuguesa, né? Na Série A de 2013, né? Onde o torcedor luso, né? Até hoje não esquece, né? Desse rebaixamento traumático, enfim. Agora vamos falar dos outros 3 rebaixados, né? Além da Portuguesa, né? Que foi Vasco, Ponte Preta e Náutico. O Vasco, né? Era rebaixado pela segunda vez em sua história, né? 5 anos após o primeiro rebaixamento, que foi em 2008, né? E foi um rebaixamento até merecido, né? Porque o Vasco em 2013 tinha um time fraco, um time limitado, né? Poucos jogadores se destacavam naquele time, né? De destaque mesmo era Juninho Pernambucano, né? Ídolo do time que retornava à colina, né? Tinha o atacante Edmilson ali, que fazia alguns gols tal, pelo time, né? Mas o time em si era fraco, né? O time foi mal no Carioca, na Copa do Brasil até que foi um pouco longe, né? Chegou até as quartas de final. E no Brasileirão o Vasco lutou para não cair, desde a final do primeiro turno ali, né? E o time brigou até a última rodada para não ser rebaixado, chegou na última rodada precisando vencer o Atlético, né? Em Joinville, né? Só que não aconteceu nenhuma coisa nem outra, né? O Vasco levou de 5 do Furacão e era rebaixado, né? De forma humilhante, né? Pro Atlético. E esse era o segundo rebaixamento do Vasco, né? Um rebaixamento até traumático, né? Porque em 2011 o Vasco tinha ganho a Copa do Brasil, né? Parecia que o Vasco ia voltar aos tempos de glória. Em 2012 até fez uma campanha boa, né? Na Libertadores, né? No Brasileiro até ficou bem ali, né? Ficou em quinto. Só que depois, né? O time voltou a estacar zero de novo, né? E enfim. Agora chegamos na Ponte Preta, né? A Ponte Preta desde o começo brigou para não cair. E a Ponte, com o time mediano para fraco, acabou rebaixada com rodadas de antecedência, né? A Macaca, vendo que o rebaixamento era inevitável, passou a priorizar a Sul-Americana, onde o time foi longe e fez bonito, né? A Ponte chegou até as finais da Sul-Americana, né? Despachando times ali como o Vélez, né? Campeão da Libertadores em 94, despachou o tricampeão da Libertadores e do mundo, o São Paulo, enfim. Só que na final da Sula, a Macaca acabou vice-campeã, né? Perdeu do Lanús. No Brasileiro, né? O time fez uma campanha pífia, foi penúltima colocada, né? O rebaixamento veio, acho que na 35ª rodada, 36ª, se não estiver errado. E o rebaixamento era questão de tempo, né? Só que foi um efeito ioiô, né? Porque em 2014 a Ponte retornaria em 2015, enfim. E por fim o Náutico, né? O Lanterna Náutico, né? Terminou com uma das piores campanhas da história, né? Repetindo, por exemplo, o feito do América, né? O América teve 17 pontos, porém o Náutico fez 20, né? E o Náutico foi o pior, né? O time sofreu, né, em 2013 com salários atrasados, problemas de elenco, né? Enfim. Não foi nem a sombra do Náutico, né, em 2012, né, que fez uma campanha ali satisfatória e tal. E 2013 foi um ano para se esquecer no Náutico, né. Tanto que ele terminou com a pior campanha de todas, né, com o pior saldo de gols, com o time que mais perdeu, enfim. E a campanha do Náutico foi para se esquecer, realmente, né. Enfim, agora a gente falou tudo que poderia falar e vamos encerrar nesse vídeo. Espero que tenham gostado, dê um like, compartilhe o vídeo, comente, e é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, falou!